Bom, 2h11, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Essa questão da educação, isso aí é polêmico, né? Polêmico porque quem representa quem, isso sempre é algo que... Essa novela não é nova, mas agora o Ministério do Trabalho, como você viu aí, os documentos que o Egli filmou aqui, você percebeu o que foi dito ali. Então aí agora, não sei se a questão agora é de ordem política, política, não política partidária, mas política entre a categoria. O que eu chamo a atenção, aperta o piloto aí, o meu amigo Lalá, abarca aí. Deixa eu só chamar a atenção para uma situação. O Gazeta Entrevista sempre vai estar aberto ao debate, eu só faço uma ressalva, que inclusive coloquei aqui com a professora Alcilene Gurgel. Não se trata de uma disputa paroquiana, não é isso. A questão é, quando o trabalhador briga entre si, quem gosta dessa confusão é o patrão. Então, é evidente que as disputas internas da classe trabalhadora são disputas legítimas, têm que ser feitas com lealdade, com honestidade, essas disputas têm que ser feitas assim. Elas podem acontecer, elas só não podem enfraquecer ainda mais a representação da classe trabalhadora. Repito, porque quem gosta disso sempre é quem paga o salário, né? Então, vamos falar aqui sobre política cultural. Jackson Viana, que é diretor do Departamento de Políticas Culturais da Fundação Elias Mansur. Seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Obrigado. Então. Eu quero agradecer o Gazeta Entrevista e a TV Gazeta, de maneira geral, por sempre estar transmitindo com credibilidade as informações ligadas ao setor cultural, especialmente agora, nesse momento que a gente está falando sobre o Festival Literário de Jovens Escritores que vai acontecer também. Opa, nós ainda não estamos falando, mas você já Mas já fica pontuou. O meu agradecimento desde já pela oportunidade sempre de estar divulgando as ações culturais. Muito obrigado. Que festival literário é esse? Vamos lá. Sim, eu, na condição também de presidente da Academia Juvenil Acreana de Letras, né? No próximo ano encerro o meu mandato e a gente está realizando o Festival Literário de Jovens Escritores, que é uma ação financiada pelo Governo do Estado e pela Fundação de Cultura Elias Mansur também, em que nós vamos publicar quase 12 livros de autores acreanos, jovens escritores. A maioria deles é o primeiro livro que está sendo publicado e para a gente é uma grande alegria, né? A Fundação financiou esse festival por meio da Lei Aldir Blanc e agora ele está sendo executado, começa amanhã e termina no próximo sábado, inclusive com a posse de novos membros da academia. E onde que acontece o festival? Nós vamos ter vários espaços, né? Algumas ações vão ocorrer na sala de convenção da Universidade Federal do Acre, outras ações vão ocorrer na Biblioteca Pública Adonai Barbosa dos Santos e outras ações também a gente vai ter tanto na Biblioteca da Escola de Música, quanto também na própria Universidade Federal do Acre, mas no anfiteatro, que vai ser o último dia de evento com a posse dos novos membros. Ô Jackson, me diga uma coisa. Atualmente, publicar um livro não é algo que dá para relativizar? Estou te perguntando isso, por quê? Acho que há um mês mais ou menos, um mês e meio, 2 meses, eu tive a oportunidade de conversar com um jovem escritor também, acreano, inclusive lá da região do Juruá, e ele foi destaque, inclusive já estava na 2ª edição de um livro, foi destaque na Feira do Livro no Rio de Janeiro, e com publicação online. Ele escreve o livro e os internautas acompanham essa produção e o internauta também me parece que pode intervir, sugerir, e aí ele vai não sei se moldando a isso, mas a dinâmica é diferente e a narrativa ela ocorre, a ficção está ali, não é? Então, do ponto de vista da ideia, a arte está posta. E aí isso não traz um problema não para o escritor, Jackson? Então, todas as invenções tecnológicas que surgem no campo da literatura, ela sempre gera essa reflexão que você faz agora, né? Será que não vai se extinguir a necessidade, a importância do livro físico, né?
no próprio período pandêmico que nós tivemos agora, lamentavelmente, tinha uma informação que circulava no meio literário de que, naturalmente, as bibliotecas e as livrarias não voltariam depois da pandemia e que o consumo de livros físicos ele diminuiria drasticamente por conta que as pessoas se habituariam, como se habituaram, né, a utilizar plataformas tecnológicas para outras utilidades, se habituariam para utilizar o livro, né? Ainda esse ano eu estive na Bienal do Livro de São Paulo, um dos maiores públicos dos últimos anos. E na própria Bienal Internacional do Livro de São Paulo foi falado que aquele evento, assim como muitos outros que têm acontecido a nível nacional em relação à literatura e à compra e venda de livros físicos, demonstra que, na verdade, toda essa tecnologia, que ela é necessária, que ela é importante para o momento que a gente vive... Ela não exclui o livro. Não exclui o livro, né? Então, assim, a comunidade leitora, ela se adapta, mas ela permanece utilizando o livro físico, né? E para o autor, especialmente falando, e aqui eu acho que nesse caso posso falar com propriedade como autor, é muito gratificante você ter o seu livro publicado e você senti-lo, né? Eu acho que toda essa questão sensorial da publicação e da obra, né, de você folhear o livro, tudo isso permanece, né, e é único. Então, uma coisa complementa, mas não exclui a outra. Bom, e eu te pergunto, essa possibilidade de o leitor intervir na narrativa, você é simpático a isso ou você é meio desconfiado? Não, eu acho maravilhoso. Eu acho que, inclusive, não é tão novo isso, porque se você prestar atenção, lá no início da década, aliás, dos anos 2000, as próprias novelas da TV Globo, né, elas tinham essa dinâmica, que o telespectador ele opinava qual final ele queria para aqueles personagens. Então, eu acho isso fantástico, eu acho que todo tipo de interação que permita aproximar o leitor do autor é sempre saudável. Bom, e queria saber de você da atividade da Academia Juvenil Acreana de Letras. Como é que está o cronograma de atividades? Assim, você está falando a respeito do festival, mas eu queria saber coisas mais básicas. Assim. Certo. Como é que está a relação da Academia Juvenil de Letras com a escola? Não sei se vocês têm alguns projetos pilotos em algumas comunidades pontuais. Como é que isso poderia se fortalecer? E esse festival que está acontecendo agora, então, ele deveria ter ocorrido em 2020, mais ou menos, né, meados de 2020. Não é novidade que tivemos uma pandemia e somente agora a gente conseguiu realizar. A academia, ela, com a posse dos novos membros agora, no próximo sábado, nós conseguiríamos expandi-la, né, também para o interior, porque nós vamos receber jovens de Cruzeiro do Sul, de Feijó, de Chapuri, de Tarauacá, que estarão tomando posse na academia e serão representantes da instituição em suas comunidades. Hoje a AJAL ela tem uma presença com o público leitor, ela já é uma instituição que com quase 8 anos de fundação, ela tem uma consagração no meio literário, ela é reconhecida, mas ela ainda precisa alcançar aquele público que ficou um pouco à margem durante esse período pandêmico, né, que a gente calcula aí cerca de 2 anos ainda patinando para retomar. Então hoje, no próximo ano, eu encerro o meu mandato, já sou o presidente fundador da academia, fui o primeiro presidente e estou ansioso para conhecer o próximo ou a próxima presidente da AJAL. Esse evento agora de sábado é um objetivo que a gente tem, né, de renovar a academia, reoxigenar, dinamizar, e essa missão de alcançar os leitores das escolas em todo o estado, a gente tem fé que esses novos jovens que estão entrando agora, eles farão esse trabalho brilhantemente, porque o jovem escritor e o jovem como um todo, ele precisa primeiro ser reconhecido, né, para que com esse reconhecimento ele se sinta motivado para alcançar grandes feitos. Pois esse trabalho da academia me parece ser um trabalho que poderia ter parceiros importantes. Nós acabamos de falar aqui com a presidente do Sindicato dos Professores. Então, os sindicatos têm um trabalho importante nisso, o governo do estado, as prefeituras,
Porque me parece, não sei se essa é a sua impressão, Jackson, a escola está perdendo o encanto para o jovem. Ora, se a escola já não é tão atrativa assim, o, o prazer da leitura, não diria nem o hábito, eu diria o prazer da leitura é algo que está muito distante de muita gente. A questão da... Não vou entrar tanto no mérito da questão do papel da escola, né, na vida do estudante. É claro que a gente vive numa sociedade que a gente precisa pensar que isso pode ser rediscutido, né, principalmente com o protagonismo maior do estudante, né. Hoje o acesso à informação ele é muito amplo, as pessoas têm muito facilmente a informação nas mãos, seja ela de credibilidade ou não, seja ela útil para o desenvolvimento do aluno ou não, mas ele tem acesso a essas informações. Então, ir para a escola somente para receber conteúdo, talvez não seja a única alternativa que a gente tenha. A gente poderia, né, e aqui eu falo mais como cidadão mesmo, pensar num sistema em que o estudante ele possa desenvolver mais as suas habilidades, como é no caso desses jovens escritores da academia que nós temos, né, e possa oferecer algo a partir da sua capacidade para a sociedade. Eu acho que esse sistema ele precisa, de uma maneira coletiva, né, de vários setores da sociedade, ser repensado. Porque hoje passa pela sala de aula grande parte dos problemas que nós vivenciamos na comunidade como um todo. Né? Então isso deveria ser um esforço nacional de vários setores, inclusive a AJAL e as instituições literárias poderiam, né, e podem e devem estar dentro desse debate para que a gente desenvolva melhor a educação dos nossos jovens. Bom, você está aqui também em função do trabalho que faz, como o assunto aqui é literatura, mas você na condição de diretor de políticas públicas ali da Fundação Elias Mansur, precisa explicar para a gente algumas situações que eu diria até constrangedoras para o próprio governo do estado do Acre. Semana passada foi informado que a biblioteca pública aqui do centro iria ser fechada. E a repercussão foi tão negativa que o governo fez uma revisão dessa decisão e reabriu, ou vai reabrir a biblioteca pública. Eu queria saber de você o seguinte, Jackson, essa manutenção dos espaços públicos, que perspectivas que nós poderíamos alimentar para no segundo mandato do governador Gladson Cameli, não é? Porque me parece que vocês herdaram muitos problemas em relação a essa questão de espaços públicos deteriorados. Isso não é novidade, já conversamos bastante aqui, inclusive com o presidente da Fundação Elias Mansur. Mas a partir desta nova cena e referendado pelas urnas, o que a gente pode alimentar de esperança? Primeiro, a respeito da biblioteca pública, né, tudo passa muito pela informação. Por isso mesmo agradeço a vocês por essa oportunidade e por tantas outras, né, por sempre estarem vinculando a informação concreta. Nós não revisamos, a gente realmente iria abrir a biblioteca já essa semana. O que ocorre é que a forma como foi noticiado passou para a população essa impressão de que nós não tínhamos previsão, né, de fato, para reabrir a biblioteca. Então quer dizer que vocês iriam reabrir de qualquer forma? Sim, né? Sim, com certeza. Inclusive, nós estamos reabrindo amanhã a biblioteca com um novo horário, das 7 às 17 horas. Antes nós estávamos dentro do decreto estadual que os espaços funcionam das 7 às 14, agora, também em compensação a esse período que os estudantes ficaram a semana, né, para essa manutenção sem funcionamento, a biblioteca reabre a partir de amanhã, das 7 às 17, de segunda a sexta. A biblioteca Maestro Sandoval dos Anjos, na Escola de Música, também é uma biblioteca mantida pela Fundação Elias Mansur, pelo governo do estado. Ela se manteve aberta durante esse período, né? E nós temos sim um grande desafio, Itan, eu acredito que por isso mesmo, né? Acredito não, tenho certeza que por isso mesmo a população deu uma nova oportunidade ao governador Gladson Cameli, porque como já foi massivamente tratada essa situação. Tivemos uma pandemia, não demos prioridade às obras que antes eram prioridades dessa gestão, foi cuidar da saúde e agora a gente tem obrigação de trazer resultados acerca dos nossos espaços culturais, parte deles que precisam ser
revitalizados e reentregues para a população. Como estamos falando de emenda parlamentar, recurso de convênio, até faço aqui uma manifestação de achar que a burocracia do nosso país, às vezes, ela atrasa, né, muito as obras, o que não é desculpa, mas sim um fato, né? Nós temos que entregar a Biblioteca da Floresta. Não tenho dúvidas que no segundo mandato do governador Gladys Cameli nós iremos concluir isso, porque a Biblioteca da Floresta ela já está com o projeto praticamente pronto para ser licitada, né? E nós tivemos nessa gestão, ante a pandemia, no primeiro ano, a reinauguração da Biblioteca Pública Adonai Barbosa dos Santos, que é essa que nós estamos falando aqui em Rio Branco. No ano seguinte, o governador Gladys Cameli entregou a Biblioteca Pública de Tarauacá, Anselmo Marinho Lessa, que estava há mais de 7 anos fechada, né? Então, fora esse equipamento, falando menos da literatura, Teatro dos Nauas, Centro Cultural Cordélia Lima, né? Plácido de Castro. O Teatro Plácido de Castro está na mesma realidade da Biblioteca da Floresta, né? Temos recurso de emenda parlamentar da senadora Maísa Gomes para a revitalização e o projeto está em fase final. Mas nós entregamos nessa gestão a reforma do Cine Teatro Recreio, o complexo ali com a Fundação Elias Mansur, com a sede da FEM, que funcionava na usina de arte. Nós estamos concluindo a entrega também da revitalização da própria usina de arte, né? A Biblioteca Anselmo Marinho Lessa em Tarauacá, como já falei, toda aquela avenida cultural de Cruzeiro do Sul, Teatro dos Nauas, Centro Cultural Cordélia Lima. O Memorial dos Autonomistas atualmente também está passando por uma revitalização. O Casarão também está em revitalização e a Tentame, que a gente sofreu tanto com essa situação por ser um bem tombado, também está em revitalização e com recursos em caixa. Então a gente só pode aguardar as reinaugurações. E ansiosamente. Então essa sua informação aí de que uma biblioteca ficou fechada 7 anos, muita coisa errada acontece. É verdade. Né? Não tem jeito. Jacques, muito obrigado pela tua vinda aqui. Eu que agradeço, ao de programa, verdade. tá bom? E assim nós encerramos a edição de hoje. Lembrando que o terceiro bloco do Gazeta Entrevista é sempre em oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Nós voltamos amanhã.